sou Sirlene Souza Tapajós, da etnia Tapuia, aldeia Ajamuri, Lago Grande. Desde criança, né, eu tenho como falar de várias coisas, já que o Lago Grande é muito falado, é uma região que conta muitas lendas, conta muitos mitos, mas também as visagens verdadeiras que aconteceram na década de 90. Chamou muita atenção essa que eu vou falar agora. Eu já estava na idade de 17 anos, então isso envolveu muito e chocou a comunidade. Foi um fato real. Um senhor chamado Messias Sarmento vinha atravessando para chegar à comunidade, né? Que ele tinha um terreno na várzea e estava passando o gado dele. Quando ele atravessa para cá, para Jamuri, ele deu com o corpo boiado, bem na entrada que entra na enseada para chegar na vila. Então esse corpo ele estava boiado, era um corpo de um homem, bem forte, moreno. E ele avistou que era o corpo, ele pegou e foi, amarrou o corpo no reboque do barco para puxar, para chegar até a vila onde ele ia. E esse corpo ele estava com as mãos e os pés amarrado numa corda e no meio tinha uma pedra grande na cintura desse senhor. E ele chegou até a comunidade e foi logo chamando os comunitários, né, que tinha achado esse corpo. O meu pai na época era representante da comunidade. Aí o meu pai veio, mobilizou a comunidade e vieram em busca desse corpo para fazer o sepultamento, já que ninguém conhecia quem era. Esse senhor, eles pesaram a pedra que estava amarrada na cintura dele. Essa pedra pesou 46 quilos. Então eles pegaram, envolveram, ele veio no reboque do barco, aí os homens envolveram um plástico chamado encerado para remover o corpo para a terra, para tirar, já que ele já estava uns dias, né, que já estava despelando, a pele dele sacando do corpo. Ao retirar esse corpo, quando eles puxaram para a terra, aí ele começou a sangrar, sangue, sangue, sangue de todo lugar. Então, esse sangue ele chamou a atenção, porque era pedindo justiça, com certeza, né? E aí o papai era na época também ministro eucarístico, pegou, fizeram oração na chegada do corpo, tiraram para a terra e levaram, carregando o corpo até o cemitério. Chegou lá, eles foram, pesaram a pedra, que estava realmente pesando 46 quilos. E a partir daí fizeram o sepultamento, mas aí a gente ficou assustado. Eu tinha 17 anos, como eu já falei, do tanto de sangue que ele botava dos braços, da barriga, de toda parte saía aquele sangramento, que a gente ficou no momento, porque geralmente é muito raro acontecer um corpo boiar. Ele boia em 24 horas, mas talvez já tivesse vários dias e a gente ficou pensando ele boiar com aquela pedra, né? Muito pesada. Fizeram o sepultamento dele. A partir daí, a comunidade ficou em pânico, ficou aquela tristeza. As pessoas se assustavam do nada. Foi uma coisa de terror. Não conseguiu dormir. Nessa época o papai pescava também. Aí o papai mandou que eu pegasse um peixe às 5 da manhã, que ele ia ter que ir para a roça, e mandou eu pegar o peixe lá na canoa, né? Saí de casa às 5 da manhã, na época já, assim, as pessoas da comunidade, a gente se acordava cedo até agora. Eu fui criada no ritmo que 5 horas da manhã eu tô de pé. E eu peguei e fui. Quando eu atravesso, tinha um jambeiro bem em frente onde era que encostava os peixes, as canoas com os peixes para buscar. Quando eu venho descendo, aí atracou na minha perna. Atracou e eu gritava, estava apenas com 3 dias que ele estava enterrado. E eu gritava para me socorrerem, mas eu não conseguia enxergar quem era. Tudo isso fixou que era realmente o espírito dele que estava ali, como se desvagando, pedindo justiça, né? E aí pronto, as crianças se espantavam, não conseguiu dormir. Foi passando o tempo, até que a gente comunicou um padre para ir fazer essa missa lá onde o corpo dele arriou, porque antes de enterrar arriou perto do jambeiro. Então a gente diz que o rei disse que acontecia de a gente sentir que realmente era ele que estava pedindo justiça, e acontecia, acaba se aproximando o espírito dele, fazendo aquela, como é que a gente fala? Fazendo
Aquele momento ali de todas as pessoas que se aproximavam, acontecia alguma coisa. Eu agarrou na minha perna, mas eu não sabia quem era. Eu olhava para trás e aquilo me puxava. Então, para mim, com certeza, era o espírito dele vagando, que a gente diz, né? Uma história muito real e que mais ou menos levou um meado de 3 a 4 meses para a gente tentando ir, como se diz, tirando da mente da gente, que era ele que estava fazendo aquele terror na comunidade, né? Que não era, na verdade, o terror, era a justiça que ele estava pedindo. Afinal, que nunca a gente descobriu quem ele era, só, como é que se diz, boatos decorridos que foi de uma outra comunidade vizinha que soltaram ele no meio do rio, mas a gente não tem como provar. Só isso que a gente soube, que aconteceu aqui na comunidade real mesmo, que eu já me lembro. No decorrer desse aparecimento desse corpo, ficou várias histórias marcadas real, porque não foi só comigo, foi com várias pessoas. Onde tinha na época um pajé chamado Miguel Prata, hoje ele é falecido. As crianças que estavam espantadas, ele benzia, ele cuidava. A minha irmã também, aconteceu também esse fato com ela, também real. Eles vinham baixando para Santarém, eles vinham descarregar o peixe para vender para Santarém, né? E aí, quando de madrugada ela baixa, a mesma coisa, atracou a perna dela também. Então, foi uma coisa assim que marcou muito. E esse pajé, chamado Seu Miguel Prata, ele curou muitas pessoas, porque ele benzia, ele fazia banhos, e as pessoas iam ficando bem, né? Ficando bem de saúde. Então, foi isso que aconteceu real mesmo, lá na comunidade.